Não se assuste, pessoa, se eu lhe disser que a vida é boa. Enquanto eles se batem, dê um rolê e você vai ouvir apenas quem já dizia: eu não tenho nada antes de você ser. Eu sou amor da cabeça aos pés. Eu sou amor da cabeça aos pés. Eu sou amor da cabeça aos pés. E só tô beijando o rosto de quem dá valor, pra quem vale mais um rosto do que 100 mil réis. Eu sou amor da cabeça aos pés. Eu sou amor da cabeça aos pés. Eu sou amor da cabeça aos pés. Não se assuste, pessoa, se eu lhe disser que a vida é boa. Não se assuste, pessoa, se eu lhe disser que a vida é boa. Enquanto eles se batem, dê um rolê e você vai ouvir apenas quem já dizia: eu não tenho nada antes de você ser. Eu sou amor da cabeça aos pés. Eu sou. Boa tarde, amigos, internautas que nos prestigiam e nos ouvem, nos assistem aqui todas as quintas-feiras, entrando no ar na Rádio Ster News, mais um Vitrola News. E hoje, quinta-feira, 17 de outubro de 2019, temperatura nesse momento, nessa tarde fechada, é de 23 graus. E no programa de hoje nós vamos falar um pouco da obra da Gal Costa e do Gilberto Gil, focalizando algumas sonoridades de 2 discos dele, que a gente acabou de ouvir ali no fundo. Foi uma música Dá um Rolê, do disco de 71, Vapor Barato. Bom, naquela época, Gal já se pronunciava, já se tinha como uma grande cantora, depois de segurar toda aquela barra do tropicalismo e de algumas perseguições, e mostra, então, toda a sua virtualidade nesse disco, que é, primeiro, o de estúdio, depois o ao vivo, é muito mais elegante, muito mais primal do que se possa imaginar. Ao meu lado está de volta aqui o Marcelo Xavier, depois de uma passagem pela... deu uma saída e voltou. E hoje o Marcelo veio todo londrino com essa capa dele aí. E nós vamos falar então, passo a bola para ti, Marcelo. Boa tarde, então comunica com os ouvintes aí. Eu queria aproveitar, boa tarde a todos, o pessoal que está ouvindo agora ao vivo, o pessoal que vai ouvir a gente gravado aí, boa noite, boa madrugada, boa manhã. Bom, e aproveitar esse gancho do Joel falando da Gal, a gente colocou aqui essa gravação do Dá um Rolê, é uma gravação do DVD que saiu agora um mês atrás, mais ou menos, um DVD da Gal chamado Estratosférica ao vivo, pela Biscoito Fino. Então a Biscoito Fino é uma gravadora muito interessante que está lançando, que ela é praticamente uma espécie de uma resistência da MPB, mais ou menos assim. Ela cumpre mais ou menos aquela função que a Fonogram cumpriu
nos anos 70, quando ela era capitaneada pelo André Midani, né? Exatamente. Então, assim, você assim, os últimos lançamentos da Alcione, do Chico Buarque, e no caso do próprio disco da Gal também, Biscoito Fino gravou muito Luiz Melodia, né? Sim, Luiz Melodia também. Foi um dos grandes. Então, mais ou menos, assim, uma gravadora, vamos dizer assim, uma gravadora relativamente alternativa, que ela não é uma das majors, grandes gravadoras que a gente conhece, como a Universal, essas gravadoras. Então, opa! A Universal Records. Então, assim, eles se especializaram assim, em trabalhar com a MPB em geral. Então, eles estão lançando muitos desses artistas já um pouco mais veteranos. Então, eles estão lançando agora essa DVD. O DVD foi assinado pela Joana Mazzucchelli. Ela dirige o DVD, o show. O show, na verdade, o show de 2015, mas o show foi gravado em 2017, ela está lançando. Então, eles botaram nas plataformas digitais, botaram também no YouTube, essa gravação que a gente ouviu, Dá um Rolê, que é do Luiz Galvão, e do Moraes Moreira, uma gravação que é um clássico, porque dessa música... Dois baianos fortes, né? Que eram dos Novos Baianos. Dos Novos Baianos, do poeta Galvão. E a Gal, naquela época, ela exercia um papel muito importante na questão da MPB, porque ela era uma espécie de resistência da MPB, do tropicalismo, na época que os outros dois, o Gil e o Caetano, estavam exilados, e o Torquato estava entrando numa fase meio... depressiva, né? Meio sabática, até depois ele se matou. A gente até comentou, a gente citou aquela carta de suicídio dele, aquele dia que a gente estava falando sobre os poetas malditos, aquela coisa toda. Então, volta e meia, às vezes, a temática acaba sendo meio circular aqui. E aí, mas ela tem um motivo de ser, porque a gente acaba circular, mas nunca é a mesma coisa, sim, porque a gente vai falando sobre outros assuntos. Interessante, assim, nesse DVD, ao contrário, por exemplo, daquele show acústico que ela gravou em 98, por ali, ela está retomando muito daquele repertório que ela tinha trabalhado naquela época. Então, ela se notabilizou muito por essas músicas. Então, ela canta Pérola Negra, do Luiz Melodia, né? Namorinho de Portão, do Tom Zé, que é do primeiro disco dela, solo, né, que ela tinha gravado aquele disco com o Caetano, que tem Domingo, que tem o Coração Vagabundo, né? Sim. Aquele disco que ela gravou que tem o Não Identificado, né? E ela canta também Mal Secreto, né? Mal Secreto, do Jardes. Isso. Do Vale de Salomão, do Jardes. Isso. O Três da Madrugada, o Torquato, e o Meu Nome é Gal, ela canta também As Curvas da Estrada dos Santos. Então ela foi mais ou menos aquela cantora meio que juntou o último rebote da Jovem Guarda ali do Roberto Carlos, assim, mesmo assim, aquele tipo de cantora que acabou com aquele tipo de preconceito, aquela divisão que existia na MPB naquela época, ela foi uma espécie de catalisador desse. E ao mesmo tempo ela foi uma grande representante, né? Às vezes a gente não se lembra porque a gente tá pegando assim uma cantora tipo a Gal, eu vou falar depois aproveitando o mote do Gil. Não, o mote do Moraes Moreira. Que ela mais ou menos assim, ela era uma figura de proa naquela época, naquele movimento, e até pegando até o próprio caso, assim, eu vou pegar também aqui outra dica aqui, também da Biscoito Fino, que está saindo agora, o Moraes Moreira lançou, porque agora a moda, quando a gente está falando em Deezer, Spotify, a maioria dos artistas eles estão direcionando o trabalho deles basicamente para single. Então a gente mais ou menos está com a música virtual, a gente está mais ou menos perdendo aquela concepção do álbum, né, como um trabalho conceitual, e os músicos estão investindo cada vez mais em compactos. Então, o artista lança, às vezes, uma música, um EP. Extended Play, na verdade, era um formato muito comum na Inglaterra, que era no Brasil também, por exemplo, o Roberto Carlos lançava muito EP, esses compactos de 4 músicas, né? Era uma coisa que o pessoal até colecionava. Chamava-se outro compacto simples? De compacto duplo, compacto duplo, compacto simples. Às vezes a pessoa não tinha dinheiro para comprar o vinil, comprava o compacto. Né? E era música a ser trabalhada também, né? Geralmente o Extended Play ele saía depois do disco. Então ele nunca saía antes. Sai primeiro o compacto com a música de trabalho, depois saiu o disco, depois saíam os compactos duplos, né? O mais interessante da Gal, assim, só para não perder o norte, Marcelo, é que a Gal a gente já falou em várias outras oportunidades aqui, que a Gal ela teve um papel muito preponderante assim, na afirmação como movimento da Tropicália, porque Gil e Caetano precisaram sair do país e tinha que ter uma pessoa... Precisaram não, foram. Exatamente. Precisadamente. Eles foram ejetados. Foram ligeiramente. Isso, e daí a Gal ficou como segurando a bandeira e fazendo
movimentos, e ela tinha uma postura de uma menina rebelde que em outros momentos chamavam ela de Janis Joplin brasileira. Não, porque ela passou, assim como o Gil passou a internalizar certos elementos da música do Hendrix, isso, ela também ela curtia. Grace Slick com Janis Joplin. Uhum. Aí aproveitando o mote também, no caso da Biscoito Film, então o Moraes Moreira está lançando esse compacto, né? Uhum. É interessante porque esse trabalho do Moraes Moreira, que a gente conhece o Moraes Moreira dos Novos Baianos, ele era instrumentista também. O Moraes Moreira ele se juntou com o pessoal tipo Amandu Costa, Henrique Cases, o Hamilton de Holanda. Ele está trabalhando um disco agora, que ele está lançando. Essa música é o compacto do disco, que é um disco baseado totalmente centrado em choro. Isso, então, sim, é isso que eu ia te dizer, porque tu imagina só, todos que tu falou ali são absolutamente muito bons instrumentistas, né? O Henrique Cases, que eu tenho um livro dele sobre chorinho, e o Yamandu nem precisa dizer, o Hamilton Holanda é um absurdo que toca, e o Moraes Moreira é muito bom violonista, que eu acho que era a base dos Novos Baianos, e, claro, junto com o Pepe, o Dade Carvalho, esses caras assim, era o cara que segurava ali, e era o cara também juntamente com o Galvão, das letras. Com as letras. O Galvão também. Sim, o poeta Galvão. E daí é o autor da música essa. Então, olha só, mas voltando ao Vapor Barato, só para não perder o teu note aqui, olha só, e a Gal, naquele período, ela gravou coisas interessantes nesse disco, ela gravou Charles Anjos 45, sabe? E, Não Se Esqueça de Mim, Sua Estupidez, do Roberto, que é uma letra, que é uma interpretação demais, que eu acho que é tão bonita quanto a do Roberto, né? As curvas dessa tradição, tá no show também. Né? E o Vapor Barato, que a gente vai apresentar numa outra oportunidade, eu, particularmente, fico até meio acanhado quando diz assim, pô, o pessoal conhece a música pelo Rapa, né? Que canta um pedacinho, o Zé Cabaleiro cantou antes ali, uma coisinha, mas a música é de Jardim Macalé e o Oli Salomão, como tendo assim um... Mas é que nem o caso da Um Rolê, muita gente acha que é da Pitty a música. Pois é, tem isso. Porque, na verdade, é interessante, as novas gerações, elas estão descobrindo esses autores, já conheciam de repente. Né? Porque, às vezes o universo do fã é muito restrito, acha que o artista ele só conhece a música que ele faz. Não imagina que ele tenha várias influências. Né? Agora, uma coisa interessante de inferir a respeito tanto desse trabalho do Moraes Moreira quanto do trabalho da Gal, é que, por exemplo, assim, a Gal e o Moraes Moreira, eles, por exemplo, na década de 80, eles começaram a investir muito no tipo de música que você é uma coisa muito que era um retrato de época, que era uma música muito, muito comercial, né? Então tu vai lembrar, por exemplo, a Gal cantando mais Moreira, festa do interior. Exatamente, mas assim, a Gal fez muito sucesso com uma música chamada Chuva de Prata. Sim. Que ela gravou com Roupa Nova. E essa música, na época, em 85, mais ou menos, essa música tocava, assim, não sei se era por causa da honra e glória do Jabá, mas assim, a gente girava o dial do rádio, tocava e também porque ela tocava também no novela da Globo, que eu não lembro agora. Mas também, cara, eu lembro que ela ganhou vários discos, ela foi muito bem colocada nos padrões, assim, naquele Globo de Ouro que tinha da Globo, cantando Festa do Interior do Moraes Moreira. Sim. Exatamente. Isso é uma das coisas assim que, como tu falou ali, o artista ele tá aí para cantar, né? Tá para jogar. E que coisa boa que a Gal, acho que ela sempre foi muito criteriosa também no escolher o que ia cantar. Sim. Porque ela canta uma música do Djavan, Azul, que é uma beleza, né? Que está no disco dela, Azul também, ainda pela Poligram. Sim. Uma coisa interessante também é, por exemplo, ela nesse DVD, ela está gravando, ela regravou o cartão postal da Rita Lee, do Paulo Coelho, de 75. Os Alquimistas estão chegando, Jorge Ben. Sim. E a Arara, do Caetano, saiu no disco dela de 87. Mas é interessante ver, por exemplo, assim, a Gal estava cantando Dá um Rolê, que é do disco ao vivo, o famoso disco ao vivo dela. Tinha gravado naquele show do Teatro Ipanema, né? E é interessante notar, porque tanto o Moraes Moreira, por exemplo, eu estava comentando a respeito de como vários artistas da MPB também, eles entraram muito nesse universo pop, investiram muito na música comercial pop nos anos 80. Aí passou os anos 90, a gente vai dizer assim, a MPB, ela meio que esvaneceu, né?
Então a gente não vai se lembrar de grandes gravações, de grandes clássicos, assim. Mas assim, tipo Circulador do Caetano, coisas do tipo. Sim. O falecimento do Brown, do Carlinhos Brown. Do Carlinhos Brown. O Tropicália 2, por exemplo. Sim, era uma proposta bem diversa do que era o Tropicália 1, por exemplo. Mas é interessante ver que a gente está em 2019, por exemplo, eles estão lançando esse material, a gente vê que o Moraes Moreira ele está trabalhando numa questão, uma música, vamos dizer assim, entre aspas, né, com muitas restrições, música pura brasileira, vamos dizer assim. Então, e um formato que ele justamente conhece, que é o choro. Sim, exatamente, porque isso aí também está muito tá na medula da música dos Novos Baianos, então é uma coisa assim que é um atavismo da musicalidade deles, né? Só que assim, vamos dizer assim, não é o tipo de, vamos dizer assim, o trabalho deles assim, ele está hoje, parece que está acontecendo uma espécie de um refluxo, o trabalho deles está voltando para o começo. Então a Gal hoje, por exemplo, pelo repertório que a gente vê aqui, ela está voltando àquela época, da época do Vapor Barato, tanto que ela estava tocando ali com uma banda de rock, uma banda de pauleira de fundo ali. Então não é mais aquela Gal Kruner, anos 80, assim, Chuva de Prata, Um Dia de Domingo ali. Então, mas que eram legais também, cara. Sim. E o próprio Moraes que está investindo assim, num trabalho mais centrado numa música, né, uma música mais, vamos dizer assim, menos comercial. Então, como eles têm capacidade de, como é que eu vou dizer, de ter uma, hoje, no caso assim, eles estão no meio numa gravadora um pouco mais distante dessa... Sem essa mídia. Longe desse condicionamento que é provocado pelas grandes gravadoras, eles podem trabalhar esse tipo de música. Isso fez com que, imagina que eles, depois de 40, 50 anos, eles estão voltando às raízes, ou tentando trabalhar uma música bem diferente dessa música comercial, estão podendo apostar nisso. Então ela está, tipo, a Gal ali, ela está voltando o que mais ou menos ela estava fazendo na época lá do Pier de Ipanema. Exatamente. Mas o legal, a proposta da Biscoito Fino é muito interessante, porque resgata verdadeiros cantores, né, artistas que estavam até um pouco tempo sombrios, né? Aí daqui a pouquinho traz esses caras aí. Mas eu vou aproveitar, então, já vamos agradecer a presença de quem está nos assistindo aqui, a Cláudia Fagundes, a Fabiana Rocha, o Manuel, o Leandro Fontoura, um grande amigo aí de longa data, Nelsinho, Fabrício, a Rosa querida, a Rosa Baião, que essa semana está em Porto Alegre, o meu primo, amigo, poeta do coração, estou aqui com o teu livro, ó, o Jorge Rosa, que a gente vai comentar com ela aqui sobre a poesia, esse compilado de poetas de poesia que vem lá de Cachoeira, o nome Poetas do Vale, né? Em que ele teve aqui há uns 15 dias atrás, esteve na Feira do Livro lá em Cachoeira, e tem um poema dele aqui que eu não vou me atrever a ler, logicamente que eu vou esperar que o dia que ele venha no programa para que ele fale, para que ele nos diga. E o Gilson Lan também, que é um grande amigo, e muito obrigado pela audiência aí. Eu vejo que tu estás viajando pelo mundo, por Santa Cruz, pelas coisas boas da vida. Um abraço, Gilson, fique com Deus. Que mais quem está aqui? O Manel, o Manel, já falei, um grande abraço, Manel. Mas então, Marcelo, vamos voltar ali. Cara, a Gal Costa, ela tem lugar em qualquer sala, em qualquer teatro. Ela até fico assim, quando a gente vê que esses cantores acá não estão aparecendo, uma mulher dessa que põe a voz onde ela quer, não pode ter dificuldade de gravar um trabalho, de mandar para as grandes plataformas, né? Mas assim, a Biscoito Fino, quando Luiz Melodia, eu vi a primeira vez foi quando saiu um trabalho do Luiz Melodia, até acho que eu tenho em DVD, tenho em disco, e aí eu vi ele Biscoito Fino, mas sabia que o Chico Buarque, na verdade eu não sei exatamente quem é o dono da Biscoito Fino, se é uma produção coletiva, mas eu sei que a proposta é muito interessante. É interessante porque, vamos dizer assim, como estava falando, aquela história que a gente estava comentando a respeito do Milton Nascimento, a respeito do estado da música brasileira. Na verdade, a música ela está fragmentada, ela não passa mais pela parada de sucesso, ela não passa a visibilidade. Claro, a gente é tributário da visibilidade que a gente vê na televisão, que a gente ouve no rádio. Quando a gente ouve rádio,
quando a gente vê TV, porque a gente às vezes não ouve rádio também. Sim. Mas é que antigamente o nosso conhecimento de música contemporânea estava muito ligado à questão da parada de sucessos. Hoje a gente não tem, até a própria Feira do Livro, não tem mais os mais vendidos, as paradas de sucesso não existem mais. Uhum. Às vezes a gente acha que determinada música que está tocando num programa de televisão de domingo, ele é basicamente a música, pelo fato de estar sendo massificada, acha que aquela música ela é a melhor, ou é a mais preeminente, ou alguma... Às vezes as pessoas não imaginam todos os esquemas que mas eu acho que também tem a divulgação de música. Isso, mas acho que, por exemplo, se tratando dessa nova fase da música, e principalmente nesse pessoal, sem falar mal do sertanejo, né? Lógico que não, mas esses caras eles têm uma presença muito grande em qualquer espaço da mídia, assim, cheio de televisão e rádio. Tem rádio que toca exatamente aquelas músicas. Não, esse é um grande momento, Isso aí é um grande investimento, isso aí eles granjeiam um grande capital e conseguem uma grande visibilidade. E é claro, vamos dizer assim, dentro do campo musical, a gente vai ver que ele não se resume aos que estão em cima, até porque até aquele artista, às vezes, que é alternativo, que ele está colocando aquela música dele no Spotify, ele está tentando conseguir algum tipo de visibilidade, está tentando arranjar algum tipo de apresentação, algum tipo de esquema assim dentro da música massiva. Ele também está querendo fazer sucesso, né? Ninguém está querendo bancar ou, né, vai querer ser eternamente né, a não ser que a pessoa que realmente queira ser um marginal da música, né? Mas a pessoa às vezes quer fazer sucesso, né? Cara, então, isso é uma coisa natural do artista, né? Cara, depois daquele período assim, depois do grande sucesso que foi Vapor Barato, um abraço aí ao Solimar também que está nos assistindo, Solimar Amaro, um amigo de longa data também. Depois daquele período de Vapor Barato, que na verdade as pessoas precisam sacar o que quer dizer a música, ela dá outro entendimento, né? Porque o Brasil vivia num momento de total repressão, que os poetas, os malditos da época, eles tinham inúmeras formas de classificar sua poesia, de mandar suas letras de uma forma mais... Então, o Vapor Barato, exatamente, ele pode redundar num outro entendimento. Mas a Gal, em 74, vem com o disco Cantar. E aí tem, onde o Gil toca, o Gilberto Gil é um excepcional violonista, a gente vinha discutindo há pouco. O Gil, eu posso dizer que o Gil, no que ele toca, funciona, porque o cara, ele é muito tranquilo, um cara muito tranquilo, mas também ele sabe exatamente. Então o Gil toca, ela grava do Gil, não sei se é o Barato Total, o Barato Total, né? Sim, ela grava o Barato Total, que é uma base de violão. Isso, é uma base de violão que o Gil praticamente destrói. Ele pega o estúdio para ele e põe só, tocando violão. Acho que ele toca em todas as músicas. Sim. É um disco exatamente que acho que é uma das concepções, um filho do Gil, né? Porque o Gil tocou em tudo. Assim como ele fez com Marisa Monte no Azul, Rosa Carvão, que ele toca todas as bases. Ele toca no Álbum Branco do Caetano. Também, olha aí. Então, só para a gente estar falando de coisas bem bacanas. E ela canta, né? Ela canta ali, Lua, a canção Morrer de Amor, Flor de Maracujá e Flor do Cerrado. Então são clássicos, né? Que não se escuta. Só quem é muito fã da Gal mesmo, que gosta do que a gente está falando, é que vai perceber o que a gente está dizendo. Também tem um problema seguinte, também, esses discos saíram na época pela Fonogram, e eles provavelmente muitos discos não foram relançados. Inclusive aqueles discos tropicalistas, discos dela, que tem Meu Nome é Gal, por exemplo, esses discos eles não foram relançados. Esse eu tenho, o Robertinho do Recife faz um solo. Chegou ali. Assim, vamos dizer assim, na época que a gente estava comentando sobre anos 80, não sei se eu já comentei aqui, às vezes eu tenho uma ideia que os anos 80 foi uma época assim que parecia que existia necessidade de se silenciar sobre todo o passado musical que existia no Brasil, e tudo que importava, às vezes, era agendar o tipo de música que era feito na época. Então, assim, era aquele efeito Globo de Ouro, vamos dizer assim. Toda música era a música que estava tocando no rádio, era a música da parada de sucesso, era a música do Globo de Ouro.
Então, às vezes, a gente não tinha noção do que era a música do passado. Até um passado mesmo recente, esses discos eles ficaram esgotados durante muito tempo. Né? Quem aparece aqui, que está nos assistindo, é o professor Tibério. Grande abraço, Tibério. Falamos em ti em outros momentos aqui, em outras rodadas que a gente sai para discutir sobre o jornalismo. O Anderson, aqui da AD também, é ex-aluno, é jornalista formado pelo Unicinos, então a gente comentou ainda um dia desse uma lista de jornalistas que de fato vestiam a camisa, e a gente falou, logicamente, do Tibério, do Antoninho e tal, aqueles caras assim para sentar e dar risada a tarde toda, de tanta história interessante que eles têm. E a Cláudia está me dizendo aqui, a Cláudia Fagundes está dizendo que a Gal é uma dívida, que ela adora a Gal pela cabeleira. Sim, a Gal é muito mais do que a cabeleira, a Gal canta pra caramba. Falou aqui, Chuva de Prata e outras tantas, né? Mas então, só para que tu concluísse assim que tu estava dizendo, acabei fazendo comentário sobre quem está nos assistindo. Porque daí aconteceu assim, ali no final dos anos 80 apareceu o CD, e nós imaginamos assim, de repente assim, o CD fosse resgatar muito do catálogo antigo, mas aqui no Brasil, o problema que aconteceu assim, no final dos anos 80 com aquele problema de plano verão e plano isso, plano aquilo, o CD era muito caro, o aparelho de CD era muito caro, então o CD levou muito tempo para dar certo no Brasil. Era muito caro comprar CD, às vezes a gente não tinha um aparelho de comprar o CD só porque achava bonito, pensava assim, é música digital, a música não tem chiado. Mas também tem uma coisa também. Mas no fim das contas aconteceu o seguinte, esse catálogo ele não foi relançado. Então a gente só vai ter contato com esse grande catálogo de música brasileira, por exemplo, no caso da música brasileira, com o MP3. Daí muita gente começou a fazer ripaco, passar do analógico digital, mesmo sem masterização, sem um grande trabalho, e lançar. Então, às vezes, na época do Orkut, tinha aquela página que depois criou um grande problema para o Google, que era uma espécie de uma database de pessoas que postavam aqueles links para baixar de discos, mas a gente tinha acesso, pegava discografias inteiras de cantores, de autores, pegava assim, discos assim, que estavam completamente perdidos, por exemplo, assim, disco do Liverpool, disco do Bicho da Seda. Então, veio muito aquela coisa do Nuggets, do Fernando Rosa, que é um cara que é um pesquisador de música alternativa brasileira, aqueles discos clássicos do Zé Ramalho, tipo Paibiru, Marconi Notaro, No Reino dos Protozoários, começaram a aparecer todos aqueles discos de psicodelia nordestina. Que, aliás, uma hora a gente tem que fazer isso aí, cara. Ave Sangria. A gente estava descobrindo coisas que a gente não sabia que existiam, porque aquilo ali saiu em disco e nunca mais. E não ia sair, não saiu em CD. Então, o que aconteceu assim, nos anos 80, as gravadoras, para tentar segurar aquela rebordosa lá da crise lá, começaram a lançar em pencas no mercado coletâneas de CD, coletânea, Minha História, não sei o quê, Golden Records, não sei o quê. Então, às vezes, a gente tinha acesso a coletâneas e coletâneas, a gente não conhecia os álbuns como eles eram. Claro que hoje aconteceu assim, depois parece que teve que passar muito tempo para que a gente tivesse, por exemplo, acesso a plataformas como o Deezer ou o Spotify, onde a gente pode chegar a um clique ali no browser, ali, pesquisar e baixa toda a discografia do Luiz Melodia, de quem quer que seja ali, do Dagal, do Gil, etc. Cláudia, eu entendi sim, desculpa, eu fiz uma brincadeira, mas eu entendi sim, que a música é cabeleira, assim, claro. Mas, cara, na verdade, assim, o que acontece? Mas também tem uma coisa, que muitos artistas, ao longo quando foram saindo dessas gravadoras, eles não levaram consigo a sua obra. Muitos estão na justiça ainda tentando resgatar as suas matrizes lá para fazer da sua obra. Muita coisa se perdeu também, né? Esse disco, por exemplo, do Liverpool que eu comentei, Por Favor, Sucesso, esse disco eu acho que o pessoal do Liverpool não tem, essa gravadora fechou. É que às vezes acontece da gravadora fechar e o material da gravadora ser comprado, tipo a RGE, a Som Livre comprou. Então lançou muita coisa da RGE pelo selo da Som Livre. Mas muitas gravadoras, tipo assim, esse disco do Liverpool saiu pelo selo Equipe, em 69. Aliás, esse disco está fazendo, por favor, sucesso, fazendo 50 anos também esse ano. E esse disco, provavelmente a matriz, ela se perdeu. Né? Eu estava vendo outro dia no YouTube um outro compacto do Liverpool, já com o nome Liverpool Sound, chamado o compacto da Polydor, Fale, Rei Menina. São duas músicas que têm muita influência de Santana já. Eles ouviram aqueles discos Santana naquela época do Woodstock ali. Eles já emularam Santana
Então, o disco tem no YouTube muito interessante. Mas essa gurizada... Latin Rock ali já. Mas essa gurizada também naquela época, o Liverpool, o Bicho da Seda, depois o Bicho da Seda arrumou pro Rio e foi tocar fazendo a base das frenéticas e tal. Mas, cara, esses guris aqui eram pesados pra caramba. Faziam um som de primeira. Muita guitarra distorcida, muita... E tecnicamente eram bons músicos. Para tu ver pela produção deles, era muito difícil gravar naquela época, então eles gravaram Por Favor Sucesso, eles fizeram a trilha sonora do filme Marcelo Zona Sul. Marcelo Zona Sul, exatamente. Zona Sul, que é um disco de 10 polegadas. Eles lançaram esse compacto, que é um Santana brasileirado, que eles fizeram, que é muito, muito desconhecido, é muito interessante, mas tem no YouTube. Depois eles, já com o nome de Bicho da Seda, lançaram em 76 o disco homônimo deles, né? Isso. E aí, basicamente, a discografia deles se resume a isso. E eu acho que a matriz desse compacto, a matriz desses discos, ela se perdeu praticamente. Porque a maioria das ripagens que eles fizeram desses discos foram tirados do vinil. Então não existe a matriz. Então esse é o grande problema, por exemplo, assim como o disco do Ave Sangria que agora também está no Spotify também, que também tem uns 3 ou 4 discos agora eles regravaram. A Bolha também. Isso eu tenho lá. Banda, isso. O Renato Ladeira, do Arnaldo Brandão. Se chegar alguma coisa deles, chegou a sair em CD, é Proibido Fumar e o Passo à Frente. Então, a Bolha, para quem não sabe, era uma banda que imitava Iê nos anos 60 e depois ela virou a Bolha. E era uma banda de rock progressivo brasileira. Misturava um pouco de Stones com Sim, com jazz. Cara, é o seguinte, aí chega no final do exílio, quem volta para o Brasil, Caetano, Gil volta e nos brinda assim, com uma série de discos, falando de Gilberto Gil, o Gil nos brinda com uma série de discos elementares, que é aquelas a trilogia dos R's, Refavela, Realce, não é pela ordem, e o outro é o Refavela, Refazenda, Refavela, Realce. E aí, em Refazenda, ele traz com toda... E a mudança não é só a física. Gil retorna de Londres ao Brasil, um processo de mudança, e a mudança não é só física, porque o Gil começa mais a sua inquietude intelectual e se torna mais aguçada. E ele faz uma série de composições e presta as homenagens, aí no seu jeito brasileiro, mais abaianado, eles junto com Dominguinhos, eles gravam, fazem aquele... Que era um xodó, depois o Lamento Sertanejo, que para mim é uma das obras mais interessantes, mais bonita de que se possa ver, que mostra exatamente a saída do homem do campo e a falta de adaptação na cidade. Que ele conta, né? Quem vem de lá, no sertão do Cerrado, essas coisas assim. E ele começa... Aí também o Gil mergulha numa fase completamente intimista e faz uma série de músicas, logicamente elevando a sua raiz africanista. Então ele faz Alujá, Rei Xangô, depois ele faz Yansan, Xangô, Yansan. E o Gil, como é um falante, ele é filho de Xangô e possivelmente deva ser filho de Yansan, porque a Bethânia grava uma música dele que é Yansan e uma parceria dele com Caetano. E eu acho, depois ali, em 79, o Gil, acho que dá o pontapé inicial da sua grande e a sua permanência nos grandes palcos. Gil lança Realce. Para mim é o disco mais black music do Gil, assim, mais com grandes referências, com sopro, com guitarra. Porque Realce é aquela coisa... E depois ele disse assim, mas por que não tinha outra coisa? Aí ele fala que, na verdade, Realce é para realçar as coisas boas, realçar a fé que ele tem em Deus, essas coisas. Então, só para que... não sei se tu tem alguma coisa para falar, mas o Gil é um cara que a gente já sempre comenta, um monstro, quando se diz respeito à questão de fazer música e conversar sobre vários assuntos. Né? Eu, particularmente, sou fã do Gilberto Gil. E o que mais que tu poderia dizer aí?
Eu acho que eu estava me lembrando, falando do Ré Favela, estava me lembrando daquela entrevista do Caetano, que ele ficou bravo, acho que com o Tarek Tio Souza, que o Gilberto Gil criou essa trilogia do Rei. Aí ele chamou de rebobagem. O Caetano ficou indignadíssimo. O Caetano defende muito. Naquela famosa entrevista que ele faz para a TV Cultura, né? Que as pessoas fazem perguntas para ele. Sim. O ensaio. Aí tem uma que fala, é o Geraldo Meirin, que faz uma pergunta para ele, e ele fala como você é burro. É que ele virou meme, né? Aí ele começa a criticar todo o jornalismo internacional, o jornalismo musical da época, né? Aí ele se lembra dessa história. Mas ele depois se redimiu, né? Eu dentro daquela verba polêmica, mas eu achei interessante porque assim, ó, caíram de pau em cima do Gil com essa eles não estavam imunes à crítica, né? Sim. Mas claro, assim, a crítica dele também de certa forma é meio irracional, mas assim, era interessante para ver porque ficava porque depois eles entraram naquela questão de patrulha musical, se é McLuhan, coisas do tipo assim, né? Então esqueceu. Ele entrou numa digressão completa, assim, porque ele começou a vituperar contra o jornalismo musical da época, criticando Mirim, que na época ele era... E ele faz, assim, ó, só para voltar ali no Gil, ainda nesse último dia, no disco ali de 79, o Realce, ele traz uma música, ele consegue trazer, gravar, fez uma versão de Woman No Cry, do Bob Marley, e aí deu um boom, assim, o cara voltou pro sucesso, e eu acho que as pessoas, os da época, assim, os mais antigos, vão lembrar desse pessoal, que todo mundo cantava essa música, foi uma verdadeira coqueluche que se falava na época. É engraçado se a gente for pensar, porque ele foi fazer um grande sucesso com um cover, na verdade. Sim. E da mesma forma, anos depois, ele fez uma versão do Jimi Hendrix. Não, do I Just Called Sally. Sim, do Stevie Wonder. Ele fez a versão do Stevie Wonder. E essa do Hendrix que tá naquele disco Tropicália. Foi o Wait Until Tomorrow. Isso, que, na verdade, exatamente. Não era uma música de trabalho do disco, né? Eles gravaram Mas ficou muito bem legal, cara. Ficou muito legal bacana. Porque ele botou uma timbalada na música. Sim. Né? Ficou tão pouco quanto o original. O original é uma pauleira desgraçada, né? Pois é, cara. E o Woman No Cry primeiro saiu num compacto. Explodiu, bota ali. Com a produção do Lincoln Olivetti, esses caras assim. Foi o grande pontapé que ele deu, porque o André Midani, quando saiu da Fonograma, ele levou o Gil para o Warner. Então foi o começo do Gil na Warner. Exatamente. Mas quando teve aquela quebradeira, o André Midani conta no livro dele, o Música e Poder, né, que depois teve uma quebradeira, eles tiveram que reduzir o cast dele, e o Gil estava ameaçando ir embora da Warner, e o Midani implorou que ele ficasse, que ele era basicamente uma espécie de um talismã para o Midani. O Gil ficou, né? O Gil permaneceu. Depois o Gil lançou trabalhos muito interessantes nos anos 90, né? Ele lançou aquele disco chamado Quanta, ele lançou aquele acústico dele, que é um dos melhores, cara. Os melhores acústicos, o acústico dele, sim, de 94. Mas ali também tem uma banda que toca com ele ali. Puxa vida ali. Massalzinho, Rubão Sabino, os caras ali tem. O Gil é muito criterioso também, que o Dominguinhos falava que o Gil, quando entrava no estúdio, estava tudo ensaiado, tudo certinho. Aí o pessoal, vamos fazer. Não mexa mais aí, não mexa mais aí. E ele deixava tudo certinho, como aquele cara, estilo Miles Davis, assim, ó. Não, tem que tocar nesse nível aqui, tá tudo ensaiado. E é um cara assim, ó. E os músicos às vezes estavam loucos para fazer levar uma jam, E eles diziam, não. Eles iam tocar exatamente assim. Dominguinhos que falava aí, que era muito legal trabalhar com ele. E o Rubão Sabino também falava, o homem não deixa, você vai fazer uma firula aí, não deixa. Então, são essas coisas assim que nos levam, que nos trazem boas lembranças da gente comentar, né? E o que mais que eu quero comentar? Eu ia comentar, por exemplo, a passagem do King Crimson aqui no Rock in Rio, que se apresentou aqui no Brasil, né? Eu estava lendo comentários do Luiz Antônio Melo, que ele não foi no show, mas ele no blog dele, Luiz Antônio Melo, para quem não sabe, então, o cara que fez foi o cara que fez a Rádio Fluminense. Ele e o Samuel Weiner, filho, idealizaram a Fluminense, foi uma das grandes rádios alternativas. E ele tem o puta de um livro, né, cara? Ele tem um livro, Onda Maldita. E ele tem um blog dele chamado Pulando. A Rádio Fluminense era conhecida como a Maldita, né? Que era a rádio que não tocava sucesso. Que não tocava sucesso. E que revelou.
que eles queriam que ele tocasse. Ele conta essa história, não sei se ele conta no livro, mas ele fala assim que queriam tocar o compacto que estava fazendo sucesso, né, porque era o Você Não Soube Me Amar, do Blitz. Aí ele falou, não, tudo bem, vou tocar. O que ele fez assim, ele pegou um pedaço da música e fez ela totalmente truncada, tipo estilo Steve Reich, fez um negócio meio minimalista. Ele fez uma colagem e tocou a música. A única forma que ele fez para tocar a música que fazia sucesso era fazendo ela totalmente avacalhada. Ele fez isso, assim, deixou todo mundo perplexo, porque ele botou gravação, porque ele não tocava, a Fluminense não tocava sucesso. E na Fluminense tinha um cara também lá que está até hoje aí, trabalhando com Paralamas, o Carlos Savala, que era o cara da técnica, e ele levou lá uma fitinha, né, dos guris que assim, tinham chegado de Brasília, e estavam lá, pegou a fita, pô, leva lá, cara, vê o que dá. E aí um dia os Antônios, vamos tocar isso aí. E era Vital e Sua Moto, os Paralamas do Sucesso. É aquela coisa, no começo eles tocavam. Isso, Quando fazia sucesso já não tocava mais. Assim também foi. Claro que eles tiveram muitos inimigos, ele teve muitos inimigos ali, por exemplo, Kid Abelha, ele fala ali, metia o pau neles ali, eles não tocavam Kid Abelha, não tocavam certos artistas. Bom, mas vamos aqui, tá aqui quem tá nos vindo também, o Arildo, grande abraço, Gringo, o Vinícius é um cara que tô tentando trazer ele aqui no Dia Nacional do Samba, aí com mais uns parceiros para fazer uma roda de samba aqui. O Jaderson Félix, nos encontramos, grande assador esse cara, sabe bastante. A Cláudia, mais uma vez, lá corrigindo a música, é Cabelo, da Gal. Cabelo, cabeleira. Sim, exatamente, conheço. A minha prima Glorinha, o Gerson Pacheco, grande abraço, muito obrigado pela assistência aqui e pela audiência, melhor dizendo. Cara, e também tem uma coisa, velho, então vamos voltar assunto. Eu só ia terminar de falar do King Crimson, porque foi a primeira vez, e talvez seja a única vez que eles venham ao Brasil, porque o King Crimson é uma banda que ele surgiu em 68, mas o primeiro grande disco do King Crimson é um disco chamado In the Court of Crimson King, que saiu em 69. Então também está fazendo 50 anos agora, esse ano, né? E é um disco sensacional, para quem conhece, aquele disco que tem um desenho de um cara berrando na capa, né? Sim. E tem várias faixas que são clássicas, tipo I Talk to the Wind, Epitaph, que são músicas até, eu não sei se eles chegaram a tocar, não. Porque, na verdade, o show do Rock in Rio foi muito curto, foi 45 minutos, mais ou menos, né? Pois é, cara. Quem viu o show fala, assim, que não viu o tempo passar, praticamente. Foi uma coisa... Que é uma banda extremamente eclética, extremamente técnica, tanto que o cara que toca sax, porque, na verdade, o King Crimson teve várias formações, né? Quem canta no primeiro disco é o Greg Lake, que é um grande cantor. Depois ele saiu da banda no segundo disco, que é o In the Wake of Poseidon, e ele formou a Emerson, Lake and Palmer, né? Então, só que assim, a passagem dele no King Crimson foi muito importante e foi marcante. E esse disco, o primeiro disco deles, é muito bom. O disco foi lembrado naquele livro Mil e Um Albums You Must Hear Before You Die, né? Ele é lembrado nos grandes álbuns de 69. Então, casualmente, o King Crimson se apresentando pela primeira vez no Brasil, uma apresentação totalmente, como é que eu vou dizer, inusual pro Rock in Rio, porque o Rock in Rio ele estava mudando completamente a identidade dele, né? Cara, mas na verdade... Aí a gente pega uma banda de rock progressivo, daquelas rock progressivo, como diria o Celso Loureiro Chaves, de raiz, uma banda de progressivo de raiz, né? A despeito de todas as mudanças nas formações, né? Mas é uma banda muito boa, muito original, e completamente fora desse universo do Rock in Rio, por que pareça. Cara, na verdade, o que eu vejo assim, ó, essa questão do Rock in Rio é um festival que o primeiro foi e que está cada vez mais, é questão econômica. O que o cara está trazendo? O cara está trazendo Pink, ele quer agradar todos os públicos. Ele traz uma junção de maracatu, já lá com aquele pessoal do Pará. Também, porque o Brasil, o Rio de Janeiro, além de ser uma cidade turística, ela vai trazer muitos turistas de vários lugares, então é interessante que tenha mais os representantes da... Eu trouxe um cara lá, um baixista que tocou com uma banda de rock lá, que eu nunca tinha visto falar do cara. O cara toca um baixo de 5 cordas e o cara tem umas cordas baixas todas coloridas. Aí o cara tem um nome lá, um nome de groove. Aí os caras descobriram um cara pela internet, pô, não, queremos que tu toque com a gente e tal. O cara chega lá, o cara enlouquecido, o cara vem, acho que vem de ônibus,
sai sozinho, chega lá e se apresenta lá no palco lá e... Então, é justamente o que eu quero dizer assim, ó, que além de comercial, além de rolar muita grana, eles não estavam querendo saber qual é que é eles querem ganhar grana, velho. Não, mas não é bem essa questão, porque vamos dizer assim, em 85 também queriam ganhar grana. Não, mas era uma outra cena, cara. O que a gente tem que entender é o seguinte, a música mudou, né? O rock não tem mais o rock não tem mais aquele protagonismo que ele tinha naquela época, né? É um gênero que foi se hibridizando completamente. Não, perfeito, mas eu digo assim, mas que como naquele tempo o objetivo era agradar a gurizada, é o que estão fazendo hoje. Não, é que em 85 foi marcante, porque o Brasil, como a gente estava comentando esses dias a respeito da questão da contracultura brasileira, aconteceu em 76 aquele famoso Hollywood Rock, que não é computado como o primeiro Hollywood Rock, que teve o Vimana, que teve Rita Lee, teve Terço, e esses eventos assim, de massa, de festivais, até o Nelson Motta falando nos Tropicais, né? Quando saiu o filme do Festival de Woodstock, todo o sonho daquela gurizada dos anos 70 era que existisse a oportunidade de acontecer um festival de música no Brasil, um grande festival de música. Aconteceram assim algumas coisas, tipo assim, o Rick Wakeman no Brasil, o Gênesis, 77 no Brasil. Gênesis, né? Que vieram em Porto Alegre, em 77. Brasil, o Maracanãzinho. E a estreia do Phil Collins. Sim. O Peter Gabriel tinha deixado a banda fazia alguns meses e o Phil Collins assumiu ali as baquetas e a voz aí para tocar. Em 77. Então a gente exatamente. Tá pode já chegando mais na questão da abertura política no Brasil. E em 85, no caso, realmente, na época da Nova República, aconteceu a primeira oportunidade de ter um festival de rock. Então, ele, naturalmente, como evento, ele catalisou toda esse desejo que existia, toda aquela juventude, aquela coisa reprimida de acontecer um grande festival de rock no Brasil, como estava aconteciam na Europa, nos Estados Unidos, e o Brasil ele não existia nem um circuito comercial puramente desenvolvido. O FM no Brasil começou a se desenvolver mesmo a partir de 77 também, com a Rádio Cidade. Né? Antes o FM era praticamente experimental, né? Ou era assim, música ambiente só. Então aconteceu assim, de 77 para 85 aconteceu várias mudanças que proporcionaram esse tipo de coisa, todo esse circuito musical, publicações, emissora de rádio FM. A primeira vez a oportunidade que se teve de votar para o presidente. O próprio Luiz Antônio Mello. O Luiz Antônio Mello, apesar do livro dele ser mais memorialístico, não é um livro técnico, mas ele conta exatamente essa questão. Até o Noites Tropicais do Nelson Motta, que a gente trouxe outro dia o livro aqui, ele conta muito essa questão. Belo livro, hein, cara? Ele conta muito, muito bem isso, como foi se desenvolvendo toda essa cultura, porque realmente a Fluminense foi a rádio que catalisou toda aquela febre de juventude, né? O nome daquele filme do Robert Zemeckis, né? Que é uma coisa que tá uma demanda reprimida. Mas, cara, a grande paroxismo daquela demanda foi o Rock in Rio 85. E também uma questão assim da rádio, uma das coisas assim, e a Fluminense, ela foi motivo pelo qual a Ipanema apareceu aqui. Era muito parecida, até a estrutura era muito de tocar músicas. A diferença que eu acho, sabe qual é? Eu acho que na questão da Fluminense, não querendo desmerecer ou criticar, ou a comparação, acho até pode ser meio esdrúxula comparando, mas o Luiz Antônio Mello, pelo que ele dá a entender, no livro, ele tinha uma concepção muito mais político-ideológica na rádio, de ser uma guerrilha cultural na Fluminense. A Ipanema não, ela tinha esse lado politizado, por exemplo, mas não era uma coisa tão ostensivamente politizada como era. A Fluminense era um verdadeiro levante, como o Luiz Antônio Mello fala, o levante da música. Né? E legal assim o nome, né, cara? A Maldita, né? Eu conheci como a Maldita internamente. Tinha uma coisa, eles colocavam uma gravação, alguma coisa assim, parece que tinha um grupo religioso que era contra essa expressão, queriam botar eles na justiça. Então, assim, eles tiveram que lutar, só que depois não levaram adiante essa. Era um resquício ainda de repressão. Cara, o seguinte, eu estou assistindo aqui, que as pessoas estão nos mandando um grande abraço.
a Marta Cirne, o João Alves, um grande abraço, João. Oi, Marta. O Cássius, um primo, pô, esse cara tem um power trio de samba muito bom, cara, precisa aparecer mais. Power trio? É um power trio, assim, ó, violão, cavaquinho e banjo, sabe de samba, guri é bom, tem café no bule. Grande abraço, Cássio. E eles são aqueles caras que compõem os irmãos Félix, né? Já ouviu falar aí, uma roda de samba, são parentes. Bom, falando... Cara, eu só vou pedir Cara, eu vou falar desse livro aqui, ó. Esse livro é interessante, é um livro de poesia, um compilado de poetas, de poesia de poetas do Vale. E, casualmente, tem aqui um grande irmão, primo do coração, irmão de vida aí, o Jorge Rosa. Ou, carinhosamente, que a gente chama, eu particularmente peço licença para chamá-lo, eu sempre chamo ele de Chico do Tio Amado, né? O Tio Amado era um tio que a gente tinha, que era muito querido por todos. E então ele é filho do Tio Amado. E ele escreve sobre vários assuntos. Eu até acho que ele é meio Nelson Rodriguiano, assim, ele é meio Nelson Rodrigues, porque ele escreve também muito sobre a negritude. E o poema dele? Jorge Rosa. E eu não me atreveria a ler o poema dele, né? Eu deixaria que ele viesse aqui e lesse o poema dele. E ele foi um dos protagonistas lá na Feira do Livro de Cachoeira. Então ele sentou a caneta lá, e é um cara que está aí, e se Deus quiser um dia, vamos trazer aqui no programa para nos falar sobre a arte de escrever poesia e como é que nesse Brasil, com tanta desconexão, ser poeta, né? Então, para quem se interessa por poesia, esse é o livro Poetas do Vale, dos amigos, do meu primo, do meu querido poeta maior, que inclusive no último encontro dos Félix, no último domingo, ele fez lá uma poesia que está na página das fotos lá, é só ler a poesia dele. Agradecendo também a Nivalda Westenfelder, que sempre nos prestigia com a sua audiência. E o Marcelo tem mais coisas para falar e a gente vai levando aí até 4. Não, eu ia aproveitar algumas dicas, por exemplo, tu falou em Power Trio. Eu queria falar do passamento do Ginger Baker. Ginger Baker, exato. O Ginger Baker, que era um cara que estava meio desaparecido. O Ginger Baker, eu acho que ele foi o primeiro grande baterista do rock, né? Podem falar de outros bateristas. Por exemplo, ele influenciou John Bonham, por exemplo, né? De fazer aquela coisa de solo, a música chamada Toad, que faz um solo de bateria. Eu acho que ele foi o grande baterista do rock, embora ele não se considerasse como um músico de rock, ele tivesse uma influência muito do Art Blakey, assim como o Mitch Mitchell, eram músicos que tinham influência muito do jazz, e trouxeram essa influência para o rock, e modificaram muito a concepção de rock, porque a gente vai pegar discos como o Disraeli Gears do Cream, que é um disco sensacional também, principalmente pela parte dele, que ele tem um estilo de tocar que é extremamente técnico, extremamente bem pensado, e de utilizar todas as peças da bateria. Porque às vezes a gente vai pegar assim, antes dele, a gente pegava muitos bateristas que usavam basicamente o símbolo, a caixa e o boom. Ficava naquela coisa quadrada. Ele era uma pessoa mais elaborada, usava 2 booms, usava um maior de pratos. Então a gente nota assim, toda uma nova elaboração da concepção de rock a partir dessas bases jazzísticas que ele fez. Só que ele basicamente foi um baterista de rock enquanto ele tocou com o Clapton e com o Jack Bruce, que também morreu. Eles gravaram Você tocou com gente que não sabia, então. Seu Power Trio. Pode ter, sim. Eles eram tão bons que eles não conseguiam, eles se engalfinhavam, eles não conseguiam se relacionar direito. Se tiver mais gente, Aí ele tocou uma última vez com o Clapton, com o Rick Greck e o agora eu esqueci o cantor do Spencer Davis ali. Me fugiu o nome dele. No Blind Faith. E depois ele entrou ele foi para a Nigéria, fez um estúdio em Lagos, na Nigéria, e ele passou a colaborar. Ele criou uma banda chamada Air Force, que é uma banda meio quase world music naquela época que ele fazia. Botava outros músicos. Já não era mais rock.
E ele começou a tocar com o Fela Kuti, que era uma espécie, que era um grande ícone da música africana, né? Sim. Mal comparando esse. Cara, o Fela Kuti é muito, muito, muito bom. O Fela Kuti é um herói do terceiro mundo. Sim. Tipo, Fela Kuti já morreu, né? Mas ele tinha um grande sonho de ser o presidente da Nigéria. Porque, e ele fazia uma apologia à liberação de drogas. Era quase um comando paralelo. Sim, ele dizia que tinha que liberar maconha, liberar tudo, que todo mundo era livre para fazer o que quiser. Então, cara, Fela Kuti, me lembro do Fela Kuti vindo num festival de jazz, Nescafé Jazz Rock, no Rio de Janeiro, no Hotel Nacional. Fela Kuti. Mas falando assim, Power Trio, cara, Power Trio, na verdade, é até meio difícil mesmo de tu entender, tu falando desse viés, tu entende, tu vê, que eu acho que as coisas é meio difícil mesmo, que os caras são tão bons, né, que se entrar uma quarta pessoa dá problema. Porque a gente vê, tu lembra, o maior Power Trio que eu já posso, que eu me lembre assim agora, é até um pouco comercial, mas era o The Police, cara, por exemplo. O Stuart Copeland. Sim, o Stuart Copeland saía na porrada com o Sting. Não, exatamente, eles tinham a mesma relação beligerante que o Police tinha, era do Cream também. Olha aí, então, olha só. Herdaram até a beligerância. Exatamente. Então, tu vê assim, ó, tu vê que o Stuart Copeland, e o Stuart Copeland também teve uma fase de se meter para a África e fazer músicas para filme, de morar fora e tal. Aí também, assim, ó, por exemplo, eu te digo, eu conheci esse disco que ele gravou com o Fela Kuti. Muito interessante. Através do livro, aquele 1001 álbuns. Legal, olha aí, ó. Pra gente ver o que é a memória. Né? Esses discos são lançados e a gente não conhece. Nem saíram no Brasil. Eu tenho um amigo, Alfa, e eu mexia com ele, ele é do Senegal. E eu dizia pra ele, Alfa, eu gosto de Fela Kuti. Ele, pô, velho, Fela Kuti é pesado, ele é muito maluco. Ele é quase um gênero musical. Sim, cara, underground pra caramba. Mas assim, ó, então o que a gente falou hoje aqui? A gente falou então da Gal Costa, damos uma rabiscada no que o Gil representa, assim, pelo menos para mim, para a música brasileira aí, como sendo um cara de extrema virtuosidade no que diz respeito a composições e como instrumentista, né? E agradecer então mais uma vez quem nos esteve aqui, quem nos assistiu e nos deu a graça de estar nessa tarde chuvosa, pelo menos em Esteio. Esteio está em clima de Londres. Dublin, é isso aí, você fala que é Dublin. Mas, então, mais uma vez aí, aos amigos que estiveram conosco, Clóvis Marques sempre assiste a gente, a Nivalda, o Cássio entrou aí, o Jaderson, a Cláudia, muito obrigado, o Arildo, a Rosa, deixa eu ver quem mais ali, o Tibério, já falamos antes, né? O Manuel, um primo de antiga, a Fabiana, o Luciano Fontoura, um grande abraço, um abraço no Mário, em toda a turma, hein, Luciano? O Jorge Rosa, que é o poeta aqui, que eu realmente eu não tive a coragem de recitar um dos teus versos aqui, mas eu posso dizer que tem muito de Nelson Rodrigues no teu texto, sobretudo quando tu fala das tuas musas. Então, agradecendo a todos, né? Marcelo aí tem alguma coisa, uma referência mais a fazer? Eu ia dar uma sugestão de livro, que é um livro da Lizzy Bravo. A Lizzy Bravo, quem não conhece, foi aquela brasileira que cantou com os Beatles, gravou a Cross the Universe. Isso. Ela está lançando o livro do Rio a Abbey Road. É um relançamento, é um livro, a autoria o livro é independente dela. Uhum. Ela está lançando um livro, ela conta toda a história dela na Inglaterra, quando ela foi para a Inglaterra. E ela era uma daquelas fãs que ficavam na frente do estúdio dos Beatles e tirou várias fotos dele. E falando também que está chegando a Feira do Livro. Isso. E ela tá... Sim. Tem já. Eu ia só dar Eu ia dar só a página para quem quiser ver mais informações sobre o livro da Lizzy Bravo. Manda lá, Marcelo. Que é assim, para quem gosta de história dos Beatles, é lizzybravo.com.br. Ali dá para encomendar o livro. Ali tem valores, ela tá como é um livro independente, ela vai ter um número muito limitado de cópias. Pô, legal, o número de cópias que ela vai fazer do livro é em função da demanda. Então, de repente, se alguém se interessar... Cara, isso é muito legal. Vale a pena, assim, para conhecer uma história alternativa, assim, da música, de bastidores, de quem também está nos assistindo é uma grande amiga do coração de verdade, a Helena, que ela é uma pessoa muito, muito, muito iluminada, do qual eu mando um abraço para ela, para o Álvaro e para toda a família. E ela é cunhada
de uma pessoa que eu chamo de minha madrinha de sempre. Ela é cunhada da Ana, ela é esposa do Álvaro Alencastro, e ela que me levou para a PUC, a Aninha essa. Então eu agradeço sempre a todos dessa família. Helena, muito obrigado por assistir o nosso programa e nos dar o prazer da tua audiência. Muito obrigado. A gente está vendo aqui, para dizer o nome certo da patrona do livro, né? É um momento que Porto Alegre fica muito bonito. Porto Alegre fica mais bonito. Então, todas as cidades do Rio Grande do Sul que tem a Feira do Livro nesse período... Marô Barbieri. Então tá a patrona da Feira do Livro. E eu que militei tanto em Feira do Livro, esse ano eu vou como assistente, né, para passar lá por os baixos de Jacarandás, encontrar amigos. A sombra dos Jacarandás. A sombra dos Jacarandás, exatamente. Bom, a Vitrola News então fica por aqui. A gente retorna então na próxima semana. Eu agradeço então mais uma vez a presença de todos. O amigo Marcelo também está dizendo que boa noite. Boa noite, boa tarde, boa madrugada. Boa madrugada, bons sonhos, boa música e boas leituras. Tchau. Tchau. Mas não para dizer que eu não acredito mais em você. Com minhas calças vermelhas, meu casaco de general, cheio de anéis, vou descendo por todas as ruas e vou tomar aquele velho navio. Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus, e não me importa, honey.